Era uma vez um curioso Pokémon chamado Mimikyu. Ele vivia em uma loja de brinquedos abandonada, e sua única companhia eram outros Pokémon fantasma que vez ou outra apareciam para assustar treinadores que arriscavam se aventurar por ali. Esse Mimikyu tinha um hábito um pouco estranho. Todas as noites ele pegava um boneco de Pikachu que estava todo rasgado e usava seus poderes para restaurá-lo. E depois disso, ele mesmo destruía o boneco novamente. E ele fazia isso todas as noites. Certamente, esse Mimikyu tinha algum tipo de ressentimento em relação ao ratinho elétrico. Mas para saber como esse sentimento nasceu, precisamos voltar alguns anos no tempo, numa época em que o Pikachu se tornou um verdadeiro fenômeno no mundo Pokémon. Após a popularização do Pikachu na região de Kanto, diversos produtos foram criados e distribuídos para outras regiões, mas foi em Alola que ele se tornou um verdadeiro ídolo. Em poucos meses, a região estava tomada pela cor amarela. Todos queriam ter um Pikachu, e era muito comum ver moradores de Alola correndo atrás de turistas com um único objetivo: trocar um Pikachu ou conseguir um ovo do ratinho. Não demorou muito para todo esse sucesso do monstrinho de Kanto chamar a atenção dos solitários Mimikyu, Pokémon natural de Alola que eram rejeitados pelos moradores da região. Muitas histórias sobre o Mimikyu eram contadas, e essas histórias foram as grandes responsáveis pelo receio que os treinadores tinham deles. A história mais famosa contava que se alguém olhasse a verdadeira forma de Mimikyu por debaixo do manto, poderia ser atingido por uma doença, ou até mesmo ser amaldiçoado. Vendo toda aquela gente usando acessórios do monstrinho e tratando o Pikachu com tanto carinho, os Mimikyu se sentiam ainda mais rejeitados. E passaram a acreditar que se fossem parecidos com um ratinho, poderiam ser tão amados e queridos quanto o Pikachu. Então decidiram adaptar seu manto para que ficasse com a aparência de um Pikachu. O resultado foi um pouco assustador, e não ficaram tão parecidos com o Pikachu no final das contas. Frustrados, os Mimikyu se tornaram Pokémon ainda mais tristes e solitários. Porém, coisas estranhas começaram a acontecer naquela época. Produtos do Pikachu desapareciam misteriosamente das prateleiras. Além disso, outros itens eram destruídos constantemente. A situação ficou tão assustadora que até mesmo um dos comerciantes abandonou sua loja, pois passou a acreditar que ela era mal assombrada. Na verdade, o grande responsável por toda essa bagunça era um Mimikyu que, ao invés de se frustrar como os outros, desenvolveu um verdadeiro sentimento de ódio pelo Pikachu. E esse pobre Mimikyu passou a viver na loja que agora estava abandonada. Muitos anos se passaram, e apesar de hoje em dia ele não deixar a loja para causar confusões por aí, ele vive descontando seu ódio no mesmo boneco de Pikachu todas as noites. Os pesquisadores de Pokémon acreditam que as histórias que contam sobre o Mimikyu não passam de contos de terror para crianças, e que o real motivo deles se esconderem debaixo do manto é que eles ficam extremamente enfraquecidos sob a luz solar. Mesmo hoje em dia, os Mimikyu ainda não são bem aceitos entre os treinadores, por isso eles continuam agindo como Pokémon solitários. Mas no fundo, tudo que os Mimikyu mais queriam é que fossem tão amados e queridos quanto qualquer outro Pokémon. E no próximo capítulo de Contos de Bolso, você confere Cubone e o Despertar das Chamas.